E olha, na entrevista do dia, o nosso convidado especial de hoje é o Judson, o central do vôlei Renata e da seleção brasileira. O Judson sempre aparece nas seleções da Superliga, inclusive ele foi eleito o melhor em quadra na vitória contra o Suzano na última segunda-feira. Vocês estão vendo aqui, né? Ele tem 2,4 metros. É um negócio impressionante, eu nem vou me aproximar. Né? Fica na cintura. 26 anos, 2,4 metros de altura. Judson, um abraço para você. Muito obrigado por aceitar aqui bater um papo com a gente, viu? Eu que agradeço o convite e vai ser muito especial trocar essa palavra e vir conhecer o programa de vocês aqui. Você estava conversando conosco aqui e estava dizendo que você é de Campo Grande. Isso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou de lá. E começou jogando vôlei lá? Comecei jogando lá, eu já tinha uma irmã, eu comecei estudando num colégio mais no interior, né, morando com meus pais ainda, e a minha irmã já morava na cidade, em Campo Grande mesmo, né, e aí ela começou o colégio tinha o projeto de vôlei, né, e aí eu comecei a crescer, espichar, vamos aproveitar essa altura aí pra alguma coisa, né, e aí foi quando eu me mudei de volta pra Campo Grande e comecei no vôlei. E a sequência até chegar no vôlei Renata, qual foi? Então, eu comecei lá, joguei uns 2 anos assim antes de terminar, né? E aí, a hora que eu ia pro 3º ano do ensino médio foi quando eu recebi uma oferta de bolsa de estudos para ir jogar lá no Paraná. E aí me mudei para Telêmaco Borba, lá no Paraná. Terminei o colégio, joguei esse último ano, né? E aí depois disso fui recebendo propostas, jogando os campeonatos melhores, né? Jogando na Taça Paraná, e aí recebi proposta de Suzano na base, depois de Suzano fui pro SESI. Terminei a minha base no SESI, e aí passei por vários times aí na Superliga, Itapetininga, Ribeirão Preto, Montes Claros. Joguei um ano em Campinas, né? Uma temporada 21-22. E aí saí, fui para Suzano no profissional, e agora estou retornando essas 2 temporadas já aqui no Campinas. Perguntas para o Judson, nosso convidado especial de hoje na entrevista do dia. Você, CH? Eu tenho uma curiosidade muito grande, eu sei que dentro da quadra vocês estão correspondendo de maneira maravilhosa, mas você já tem uma experiência, né? Passagem naquele time, seleção brasileira. Eu queria que você falasse da estrutura do vôlei Renata, que poucas pessoas, ou algumas pessoas não conhecem, não é? Não é à toa que o vôlei Renata chegou na situação que está hoje, por exemplo, estando na primeira prateleira. Você diria que a estrutura também é de primeira prateleira? Não, com certeza. Eu acho que assim, até mesmo antes da equipe disputar os campeonatos, né, tá disputando finais, tá chegando nas finais dos campeonatos, o projeto já era muito consolidado nesse sentido, né? Eu acho que eles sempre respeitaram esse processo, não quiseram crescer mais do que as próprias pernas, né? E isso fez muita diferença. Eu joguei aqui num outro momento, né? Um momento onde o time estava se consolidando para dar esse passo além de querer buscar o topo das competições. Então eu já via muito isso. A estrutura que eles ofereciam para os atletas e tudo. E é um projeto muito grande nesse sentido. Tanto questão social. Aqui em Campinas eu sei porque todo dia a gente sai na rua, a gente ouve muito das pessoas isso. Como que o projeto é especial. Agrega muito para todas as pessoas. E aí tem as crianças, que tem as escolinhas das crianças, né? Arrecadação de alimentos. Então assim, acho que desde sempre eu via muito isso nesse projeto. É um projeto muito especial. Tem que ser muito valorizado isso. Porque a estrutura que eles oferecem para nós profissionais é incrível, eles dão todo o suporte necessário e também toda essa coisa que gera na comunidade é muito grande também. O Gleger que fica se vangloriando que ele é grandão. Não, fui ponteiro. Foi, ponteiro de tem banco. Alta estatura. Fala agora aí. Viu, Batista, compara aí agora. Você sabe com o Judson. que eu fui ponteiro no vôlei, viu, Judson? Foi. Só que eu parei cedo, terminou o colegial e eu parei. Entendi. Entendeu? Então, assim, brincadeiras à parte. Pô, com a sua altura, no vôlei atual, eu sou baixinho. você não passa nem em frente ao ginásio. Não, hoje, na minha época, como goleiro, eu tinha uma boa altura. Né? Hoje eu sou baixo para goleiro. Eu tenho 1,89 m, então eu sou baixo. Né? Mas enfim, a minha pergunta é a seguinte, Júlio. O CH estava falando da estrutura do vôlei Renato, e a gente, né, sabe, você está na seleção brasileira de vôlei, e a seleção brasileira sempre foi um time que ganhou medalha, tudo quanto é Olimpíada. Né? Eu queria que você falasse um pouco da preparação para a próxima Olimpíada. Porque todo o vôlei brasileiro, ele já é referência no vôlei mundial. Então eu queria que você falasse um pouco dessa estrutura, de como eles estão montando uma seleção para que seja forte para a próxima Olimpíada.
Então, acho que assim, como você disse, né, o nosso vôlei tem uma história muito grande já há muito tempo, são muitas medalhas, são muitos títulos, e assim, querendo ou não, isso gera uma responsabilidade muito grande, né? E essas últimas gerações e essas últimas competições que a gente teve em Olimpíada, né, os últimos campeonatos mundiais e tal, a gente viu que faltou talvez um pouquinho da questão da renovação realmente, né? Trabalhar um pouquinho mais os jovens, se prepará-los melhor para chegar nesse momento, porque assim, as pessoas que vêm de fora talvez não entendam como que funciona, mas não é simples você chegar ali, inserir um atleta e achar que ele vai desempenhar, entendeu? É todo um processo, você precisa desde a base ali trabalhando esse atleta, porque vai chegar nesse nível, é um nível muito grande e a pressão é muito alta, então assim, nem todo mundo vai conseguir entregar aquilo que a nossa seleção exige, entendeu? Que é disputar título, que é estar ali ganhando medalhas, entendeu? Então acho que talvez o planejamento da seleção pecou um pouquinho no passado, mas eles já entenderam isso, já retraçaram essa linha, né? E acho que é muito isso que a gente conversa lá na seleção, esses primeiros campeonatos, é tudo uma preparação, a gente precisa se acostumar a jogar jogos grandes, entendeu? As grandes competições, porque talento não é o que falta, não é o que falta o talento, mas faltou os atletas estarem com a experiência necessária e a preparação necessária. Então é isso que a gente foca, o nosso trabalho está sendo esse, a gente já teve um bom começo, eu acho, né? Para muita gente nova que talvez não teve tanto protagonismo nos últimos anos na seleção, e agora estamos tendo essa chance de poder crescer e poder jogar. E eu acho que é isso, é esse caminho. Até a Olimpíada de Los Angeles tem esse bom caminho, já tivemos uma medalha agora na Liga das Nações. Infelizmente no Mundial a gente oscilou quando não podia, que é um campeonato curto e você precisa das vitórias, a gente oscilou em um jogo e isso prejudicou a nossa campanha. Mas para os próximos campeonatos é isso, é continuar essa evolução e com certeza a equipe vai crescer e vai voltar a representar muito bem o Brasil. Você sabe que recentemente o Maurício esteve aqui e isso acontece no futebol também. E eu fiz uma analogia entre futebol e... para falar do trabalho individual de cada atleta. O Maurício esteve aqui e disse o seguinte: no meu tempo como jogador, Maurício, dirigente hoje, ex-levantador, campeoníssimo, né? Ele disse o seguinte: o atleta de voleibol desta nova geração tem uma cabeça muito diferente da nossa. Eles colocam outras prioridades na frente e no meu tempo a prioridade zero, nenhum. Era treinamento e aperfeiçoamento. Queria que você falasse sobre isso. Então, eu acho que talvez as pessoas se apoiem um pouco nisso, mas eu na minha carreira, eu até brinco um pouco dos mais novos, né? Eu sou um cara que eu tenho 26, mas na minha cabeça é de 60, entendeu? Eu sempre fui assim. Sempre entendi muito bem o preço das coisas, né? Que você tem que pagar o preço, você tem que ralar mesmo, nada vai ser de graça, entendeu? Eu acho que talvez hoje, querendo ou não, você tem que agradecer porque as coisas melhoraram. Talvez na época do Maurício era mais difícil, né? As estruturas eram diferentes, o suporte que você recebia era diferente. Então, todo mundo dava muito valor. E hoje as coisas melhoraram, tudo melhorou um pouco, né? Isso é bom, mas talvez as pessoas perderam um pouquinho esse valor que tem que dar. E aí você perde um pouquinho dessa noção, entendeu? De que você tem que estar ali sempre focado. Então talvez é um pouco mais disperso, né? Mas assim, eu nunca tive muito isso. Sempre tentei ser muito focado nos meus objetivos, né? E eu acho que a geração talvez já entendeu que isso não ajuda. Muita gente está ficando para trás por não estar dando o valor certo, não estar focando nas coisas corretas, está vendo que está ficando para trás. E os jovens de hoje que entendem isso, entendem que você tem que se preparar desde o começo, como um atleta deve ser, esses vão se sobressair daqui para frente, entendeu? Ô Judson, o ano passado o Vôlei Renata perdeu a Liga Nacional para o Cruzeiro e agora venceu o Cruzeiro. Fala pra gente, houve uma alteração muito grande do time que perdeu a Liga Nacional para esse time? O time deste ano é superior ao time do ano passado ou não? Bom, assim, eu acho que a gente manteve a mesma base praticamente, né? Teoricamente a gente mudou o central Pinta que chegou para ajudar o nosso time. Mas tirando isso a gente manteve a base principal ali. E eu acho que a diferença para esse ano é isso. A gente jogou bastante finais, tivemos momentos altos e baixos na temporada passada, em algumas competições. E eu acho que a gente entendeu isso e a gente viu que o nosso time precisava se preparar melhor para essas decisões, para esses momentos cruciais, né? E eu acho que eu, pelo menos, já notei essa diferença, principalmente conversando com a comissão técnica, né? O nosso time está, sim, mais preparado para os momentos de pressão e também essa questão de manter a mesma base tem ajudado a gente nisso. A gente já se conhece muito dentro de quadra e está fazendo muita diferença. A gente está numa ótima sequência de vitórias agora. Tivemos essa vitória do Cruzeiro e agora essa sequência boa. O Vôlei Renata vai disputar o Mundial de Clubes em Belém nos dias 16 a 21 de dezembro.
Até na tela nós estamos vendo aí os times que o Vôlei Renata estará enfrentando. 3 brasileiros, né, Batista? Exatamente. Fala um pouco pra gente, ô Judson, deste campeonato, né? Como Clube, é que Cruzeiro você vê e Vôlei Renata. os adversários e se existe a possibilidade de título? Então, assim, prometer um título é difícil, né? Porque você tá vendo aí, tem campeão de várias ligas, da Champions League na Europa, né? Tem campeão japonês, que é uma liga que cresceu muito também, agora tem muitos estrangeiros qualificados. Então, assim, a gente falar que prometer título é complicado você dizer, porque tem grandes equipes também. Então, é um jogo meio que 50-50, né? Mas a nossa equipe está muito bem preparada e a gente está crescendo o que a gente sabe que vai encarar lá. As equipes vão vir forçando muito saque, bloqueio muito grande, então a gente sabe disso e estamos se preparando bem para esses desafios. Então acho que tem tudo para a gente fazer uma boa campanha lá, sim. Já tem até a tabela, né, lá? Então a gente tem a tabela. O primeiro jogo é contra... A gente tem o primeiro jogo, cadê o nosso time aqui, ó? Contra um time polonês muito forte, é o atual campeão, é o vice-campeão polonês, mas é o vice-campeão da Champions também, um time muito forte. Você fez uma comparação de um ano para outro, eu tenho certeza que o Judson vai dizer o seguinte: o argentino técnico, que hoje é técnico, Horácio de Leu, técnico do Vôlei Renata e técnico agora da seleção argentina, tem um peso muito grande nessa melhora desse time. Tô certo ou tô errado? Sim, com certeza. Eu acho que o Horácio é um cara que preza muito por os dois âmbitos, né? Ele tenta que a gente esteja bem tanto dentro de quadra como fora também. Eu aprecio muito isso no trabalho dele e me dei muito bem com ele por isso. Ele gosta muito do trabalho diário, mas também quer que os atletas estejam bem fora de quadra. A união e tudo, então é uma coisa que está ajudando. Ô, Júlio, você toca muito no ponto de pressão, de estar bem psicologicamente. O Vôlei Renata tem um trabalho bom de parte psicológica? Com certeza, com certeza. Porque é importante isso, né, Batinho? Porque é atleta de alto nível, seleção brasileira, mundial, Olimpíada, né? Tá indo agora para o Mundial de Clubes, então assim... O Vôlei Renata tem uma estrutura para isso? Com certeza. A gente tem a Fernanda que trabalha com a gente. Legal. Eu acho que ela é uma psicóloga e ela já está, acho que há 3 ou 4 temporadas com a equipe. Eu cheguei a 2, mas acho que ela já está umas 4 temporadas aqui. E ela faz um trabalho sempre acompanhamento, tanto com grupo quanto individual, né? A gente faz vários trabalhos, tanto para melhorar a questão de respiração, esses momentos de pressão, tá sempre aliviando, né? E, então, assim, às vezes alguém tem um problema que, às vezes, é externo para ela, né? Que a gente não sabe, mas você tem essa liberdade e também fazemos trabalho em grupo para assim, o time tá todo mundo na mesma página, sabe? Sempre na mesma sintonia. Ô Judson, para finalizar, né? Todo o grupo, seja de vôlei, basquete, futebol, aqui entre nós, né? Todo mundo tem um apelido. Por exemplo, o apelido do Gleger é Chinelinho. E lá no Vôlei Renata, qual é o apelido mais estranho que tem lá? Cara, mais estranho... Bom, assim, eu não sei o mais estranho, mas o mais legal que a gente tem nesse time agora, a gente tem o nosso Newton, que é Acerola, o apelido dele. Acerola. Quando vocês verem, assim, a feição é igualzinho a Acerola do filme lá, então... Newton. Newton. É o Newton o nome dele, mas o apelido... que é Acerola? O apelido é Acerola. Ah, você vai olhar pra cara dele, você vai Já vai lembrar ver. do Acerola, o laranjinha Acerola do filme lá. Ah, tá, agora entendi. Valeu, Judson, muito obrigado pela presença, viu? Muito sucesso lá em Belém. Eu que agradeço o convite e sempre bem-vindo aqui. Foi muito bem recebido e espero voltar mais vezes aí. Traga a taça. Aí, Se Deus quiser, vou traga voltar a com taça, título e uma medalha de lá.